Bom, em espectrofotometria, então, a gente vai usar, né, o princípio da quantificação dos compostos através da luz incidente, né, do quanto dessa luz ficou absorvida, ou quanto dessa luz vai ser transmitida. E em análises clínicas, a gente consegue fazer essas medições na faixa do ultravioleta e na faixa do visível. Então, o nosso ponto de interesse aqui é a espectrofotometria ultravioleta e visível, ou espectrofotometria UV-Vis. A espectrofotometria ela vai se basear na seguinte questão, né? O meu equipamento ele precisa ter uma fonte de luz, né? Essa luz que vai chegar até a minha amostra, ela precisa ser monocromática. Não necessariamente a fonte de radiação é monocromática, tá, gente? Mas a luz que chega até a amostra, sim. O que vai bater lá na minha amostra para analisar a solução que eu tenho, tem que ser de um comprimento de onda só, uma cor só. Vai incidir nessa solução contendo o meu analito, né? Então, o analito é a substância que eu estou analisando, né, o composto que eu estou dosando, o composto que eu estou quantificando, né? Então, se eu estou dosando colesterol, o meu analito é o colesterol, se eu estou dosando albumina, o meu analito é a albumina, né? Depende da amostra que eu estou utilizando. Preciso ter um ponto para detecção, né, dessa luz que passou ou que ficou e traduzir isso em informação, né? Trazer essa análise no final das contas para eu poder traduzir isso em um resultado, né, e gerar um laudo a respeito daquilo que eu estou dosando. Então, a espectrofotometria ultravioleta e visível, né, ela vem ser um método, um dos métodos mais utilizados para determinar, quantificar substâncias nas mais diversas áreas, né? E a análises clínicas não fica fora dessa característica, não fica fora desse padrão. Ela é aplicada tanto para determinar compostos inorgânicos como para compostos orgânicos, né? O método de espectrofotometria, ele é bem sensível, né? Ele consegue quantificar compostos até mesmo em concentrações relativamente pequenas, né? Só para a gente lembrar, quando a gente falou em introdução à bioquímica, né, sobre os compostos do nosso organismo, a gente viu que existem moléculas grandes e que às vezes vão estar em grande quantidade no nosso organismo, moléculas que são menores, né, e que vão estar em quantidades pequenas, né? Se a gente for comparar, por exemplo, a albumina, que é a principal proteína do soro, né, a glicose, que é um componente que está em grande quantidade no sangue, e trazer isso para uma comparação entre os sais minerais, né, a diferença é bem grande, né, dependendo do mineral que a gente está comentando. Então, essa metodologia ela é sensível bastante para detectar alguns compostos, mesmo em concentrações bem pequenas, né? E consegue quantificar mesmo nessas concentrações. E conforme a evolução, né, do equipamento, a forma desse instrumento trabalhar, a gente aumenta essa sensibilidade. Os espectrofotômetros atuais, eles são muito evoluídos, tanto na sensibilidade como na forma de analisar, né? A gente tem aí uma grande evolução em relação aos espectros mais antigos. A absorção da radiação visível e ultravioleta vai depender do número do arranjo dos elétrons nas moléculas ou íons absorventes. Então, a questão de composição, ligação química, característica do material que está ali, é o que faz toda a diferença para que eu tenha uma determinada quantidade de luz sendo absorvida ou transmitida, se eu vou precisar do comprimento de onda visível ou se eu vou precisar do comprimento de onda ultravioleta. Então, são essas características aí que também são levadas em consideração na hora, né, de se produzir um kit de dosagem e se colocar lá na bula desse kit qual é o comprimento de onda adequado. Tá? Como consequência, o pico de absorção pode ser correlacionado a essa ligação. Vai ser uma ferramenta valiosa, né, para identificar grupos funcionais nas moléculas, e essa última parte aí é que nos convém bastante, né? É extremamente útil para determinação quantitativa de compostos contendo grupos absorventes ou cromóforos. Né? Então, é essencial na área de análises clínicas, por mais evoluído, por mais tecnológico que seja o espectrofotômetro que está sendo utilizado, né? É a gente entender esses princípios, né? Entender a espectrofotometria básica, a absorção básica e transmissão básica de luz para a gente entender o funcionamento. Isso faz toda a diferença do profissional, de um bom profissional no mercado de trabalho, entender os princípios.